Bom, vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais um evento aqui, o Que FII é esse? Para a gente falar sobre um determinado fundo imobiliário que está em alta, né? E o FII dessa semana a gente vai falar sobre um FII que a cada semana acho que vem conquistando mais pessoas e vem sendo recomendado em carteiras aí de diversos analistas, trazendo resultados consistentes, né, e sendo uma alternativa, principalmente quando a gente está vendo aí uma retomada de preços e da taxa Selic, principalmente, né? Hoje teve de novo um incremento da Selic em mais 0,75%, e a gente vê que cada vez mais os investidores vão ter que ficar procurando, fazendo alternativas, estudos para encontrar boas opções para a entrada do seu capital. E aqui a gente vai falar sobre o CPTS 11, né? Vamos achar ele aqui, vamos fazer primeiro uma primeira leitura pela plataforma e depois, num segundo momento, a Andrea, né, vem colocando a leitura um pouco mais detalhada sobre o último relatório gerencial e alguns parâmetros, algumas observações sobre o fundo. Então, para localizar o fundo aqui na plataforma, vamos andando um pouquinho para baixo, até chegar na letra C, e aqui a gente vai encontrar o CPTS, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre costuma avaliar aqui pela sequência de colunas é a posição linear. Então, isso daqui que a gente sempre fala, né? Que é um ranking tentando tirar a influência do preço da cota e a gente tentar trazer sempre na base de quanto está tendo de retorno para cada R$ 100 investidos, né? Então, isso daqui é feito um ranking. Atualmente, a plataforma vai do ranking do número 1 até o número 142, onde quanto mais próximo aí da extremidade do número 1 se paga mais para cada R$ 100 investidos de renda passiva, e quando a gente está falando de mais próximos do 142, que menos é pago para cada R$ 100 investidos. Então, o CPTS já apresenta aqui para nós um número muito significativo. A gente sempre fala para tomar cuidado com os extremos, né? Então, muito próximo do 1 e também muito próximo do 142, porque pode significar que o fundo está passando por algum problema ou está performando muito bem por causa de algum evento atípico, né? Quando você pega essa posição já do número 20 até o número 80, 100, você tem fundos que realmente estão passando por um momento que é verdadeiro, né? Então, o CPTS na posição 23 é um número agradável de se ver, principalmente quando a gente pensa em um investimento de longo prazo, porque mostra que não é um cara que está performando bem por causa de alguma coisa que aconteceu. É realmente performance do fundo que a gente vai trabalhar ao longo das outras colunas aqui. Outra coisa que a gente sempre fala, né, pessoal, patrimônio. Então, o CPTS aqui, um fundo que hoje tem 1,7 bilhão de patrimônio. Então, é um número muito interessante também. A gente sempre costuma falar de fundos bilionários, né? Então, isso é uma coisa que traz uma robustez, uma resiliência em momentos de crise. Então, o CPTS também aqui estaria num crivo legal na parte de patrimônio. A gente sabe que a gente tem algumas outras alternativas hoje no mercado que estão beirando quase 5 bilhões, né, de patrimônio, 3,8, 3,7. Então, você ter um cara com 1,7 aqui é um número agradável também à leitura dentro da plataforma. Com relação à parte de subscrição, ele não está envolvido neste momento em alguma coisa relacionada ao processo de subscrição, então não espera-se ter uma oscilação de preço, alguma coisa que oscile o valor da sua cota por um fenômeno que esteja acontecendo aí de crescimento do fundo. A questão do segmento que ele trabalha, títulos e valores imobiliários, né? Aqui na parte de contratos, maior que 45. Então, isso aqui também é outra coisa muito bacana que a gente fala. É um fundo hoje que tem mais de 45 títulos e valores imobiliários, o que também dá aí uma segurança maior para os seus cotistas com relação à parte de possíveis inadimplências, variações de indexadores, mudanças de taxa. Então, você tem aqui uma diversificação interessante também dentro desse fundo. Aqui hoje a gente trouxe uma novidade, né? Então a gente colocou aqui uma questão de 100 cotas investidas
no primeiro dia de março, no fechamento do primeiro dia de março. Então, a gente está aqui em maio, tudo, né? Pegamos 2 meses aqui para a gente fazer uma simulação do quanto que essa pessoa teria investido para comprar 100 cotas do CPTS. Então, hoje, a gente olha aqui que nesse passado, aí no fechamento do dia 1º de março, o investidor teria uma cota média de praticamente R$ 99,66 e teria feito um investimento da casa aqui de praticamente R$ 10 mil, né? 9.966. Então, isso daqui já é uma coisa que a gente vai começar a trazer também para a gente ver o efeito da compra desses fundos, né, ao longo do tempo. Quando a gente faz aqui já um primeiro comparativo com o último preço, a gente vê que está 102,03, fechamento de hoje. Então, automaticamente você vê aqui que já tem uma elevação no valor da cota. Então, isso daqui já significa que o cotista que fez essa compra aí praticamente 2 meses atrás já tem um lucro nesse investimento e vai estar um pouquinho mais para frente também, né? Temos aqui a variação diária, então uma variação tranquila. A gente também até brinca um pouco de vez em quando a gente escuta, nossa, o fundo caiu hoje, despencou tudo, né? E às vezes é uma variação de 0,5%, 0,70%. Isso aqui dentro de renda variável, a pessoa tem que acostumar um pouco, né? Porque isso é natural, é próprio do movimento de renda variável, então isso daqui pode acontecer. Uma variação de menos 0,17, praticamente o fundo está estável no dia, né? Então isso aqui, às vezes em uma negociação, mais 10 minutos a mais, poderia ter tido uma outra variação, algum outro comportamento. Porém, é sempre um dado válido de ser observado, ainda mais quando está com esse daqui, que é o crivo, né? Então, aqui, por mais que ele tenha um movimento de descida, a gente vê que o crivo está em vermelho, né? E para quem acompanha a gente aí já há algum tempo, sabe que o crivo vermelho significa que o fundo, nos últimos 15 pregões, ele está com um comportamento de crescimento de cota, né? O valor da cota está crescendo. Então, nem sempre esse menos 0,17 é uma coisa ruim, pois você vê que aqui a plataforma está falando para você que, baseado nos últimos 15 pregões, o fundo está elevando o seu preço. E isso daqui é corroborado aqui quando a gente olha as faixas sugeridas, faixa de compra 1, ó, 101,06, faixa de compra 2, 101,46. Então, está menor realmente que o 102, e isso mostra que o fundo está elevando a sua cota. Depois eu vou mostrar aqui na matriz gráfica, e aí está operando na faixa de venda de mais ou menos 102,27, tá? Então, 102,03, 102,27, realmente a gente vê que nos últimos 15 pregões teve uma elevação da cota e que agora ele está performando aqui próximo da sua faixa de venda, tanto é que o crivo está verde, né? Com relação ao último preço, a gente tem aqui essas duas variações. Eu vou só dar um pouquinho aqui mais para a direita para ficar mais claro. E aí a gente tem a questão da variação do último preço para quem deseja renda e para quem deseja uma elevação por valor patrimonial, né? Para quem perdeu o CPTS aqui, o CPTS está aqui também. Como ele é um fundo de papel, né, títulos e valores imobiliários, a gente fala que 0,40 é uma precificação muito baixa para isso, né? Então, normalmente, para essa faixa, a gente costuma trabalhar na faixa de 0,60, 0,75. Eu vou colocar um 0,65 para a gente fazer a verificação, tá? 0,65 ao mês, isso aqui dá uma equivalência a 8,08 no ano, e aí automaticamente a plataforma já faz o cálculo do seu preço máximo para o CPTS, né? Então, para o CPTS, baseado nos últimos 12 meses, ele tem aqui uma sugestão de preço máximo de R$ 126,41, tá? Isso daqui, comparado com o preço de 102,03, ainda tem R$ 24,38 de diferença no valor da cota. Então, isso mostra realmente que é um fundo, né, que por uma precificação de 0,65 ainda tem um espaço grande para ser trabalhado, né? Você tem espaço. Então, por mais que o fundo está caro, né, com relação aos últimos 15 dias, o valor aqui a gente já viu que nos últimos 2 meses teve elevação. Para quem busca renda passiva, 0,65 ainda é um número confortável. A gente pode até tentar subir aqui para um 0,75, vamos ver, 108, né? Vamos colocar aqui um 0,80, 101,86, aí já passou. Então, quando a pessoa tivesse pego aqui na faixa de compra, ainda seria possível uma precificação de 0,80, né?
Hoje o fundo está trabalhando aí, baseado no histórico dos seus últimos 12 meses, numa faixa de 0,75, um pouquinho a mais, tanto é que essa diferença caiu aqui para R$ 6,92. Então, para quem está de olho ainda no CPTS buscando renda passiva, baseado nos seus últimos 12 meses, ele ainda tem espaço para ser trabalhado. Diferente para o valor patrimonial, que a gente vê que está vermelho aqui, né? Então, já passou os R$ 6,92 do seu valor patrimonial, que atualmente é R$ 95,11, né? Então, o fundo está sendo negociado a 102,03, já passou R$ 6,92. Aqui, coincidentemente, tá, gente? Deu R$ 6,92 em renda e valor patrimonial. Isso aqui não é comum de acontecer. E R$ 6,92 aqui é justamente essa diferença e mostra que o fundo está trabalhando com ágio. Então, hoje, quem compra o CPTS está trabalhando com 7,3% de ágio, né? E isso é o que a gente sempre fala, para quem está trabalhando em títulos e valores imobiliários, papel, sempre tentar ver o ágio a ser pago, né? A gente encontra fundos hoje que está trabalhando por volta de 40%, 50% de ágio. Então, dependendo da precificação que você quer hoje, você tem outras alternativas que às vezes não estão trabalhando com um desconto, com um prêmio tão grande, né, com relação ao seu valor patrimonial, que pode sofrer uma oscilação em um momento de subscrição, alguma coisa do tipo, tá? Então, aqui está uma outra opção do segmento de outros fundos aí que está trabalhando com ágio e menor do que essas outras alternativas. Com relação ao investimento, né? Então, para quem fez essa compra aí no fechamento do dia 1º de março aí com o CPT. Opa, faltou o áudio, voltou. Teria aqui hoje um rendimento aí já com relação ao valor investido de praticamente 2,35%, né? Um resultado bruto aqui de R$ 237 de elevação no valor da cota, e aqueles 9.900 e alguma coisa já teriam virado 10.203, tá? Então, é o que a gente sempre fala. Fundos imobiliários, o foco sempre é renda passiva, né, o objetivo principal, mas quando você tem uma plataforma, quando você tem uma ferramenta que possibilita também olhar o preço, isso favorece também nesse sentido. Então, o cara que comprou lá em março, ele tem tanta situação de estar recebendo a renda passiva, quanto ele também tem aqui uma opção de fazer uma venda, garantindo esses 2,35 aqui, lógico, né, depois de pagar a DARF um pouquinho a menos, mas ele tem também uma questão de monetização aqui, de valorização do valor de cota, tá? Com relação à parte principal, né, que é a renda passiva, essas 100 cotas que a gente comentou, olha lá, pessoal, a gente falou de uma precificação de mais ou menos 0,85, né? 0,75 estava aqui, desculpa. E aí aqui o último dividendo desse fundo vem mostrando 1,01, né? Então, como a gente sempre fala, a plataforma se baseia no histórico de 12 meses, então é justamente para a gente não pegar esses caras que acabam jogando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e a gente procurar realmente trabalhar no histórico de, teoricamente, curto, médio prazo aí para fundos imobiliários, tá? Então, a última data base foi no dia 13/4, liberado 1,01 de dividendo para cada cota. Aqui a gente está falando de um dividendo on cost, né? Então é 1,01 em cima dos R$ 99 que a pessoa fez a compra no dia 1º de março, isso é importante também. Quando a gente tira esse valor, então se a gente vier aqui e apagar o CPTS, né? A gente vai ter aqui o dividendo baseado na questão do valor de fechamento do dia 13/4. Olha como já baixou para 0,99. Baixou um pouco, né? Não é muita coisa, mas isso aqui é realmente para a gente mostrar que o preço importa. Quando a gente compra mais barato, esse valor ele vai ser uma divisão em cima do seu preço médio. Então, ali como a gente viu que a pessoa comprou a 99 e é mais barato do que do dia 13/4, esse número ficou maior, tá? Então, é um fundo que está relativamente entregando um dividendo desse último mês muito bom, né? Então, aquela mística de 1% ao mês está aqui, né, no CPTS, e a gente tem a questão do acompanhamento ao longo dos períodos. Então, nos últimos 12 meses, ele deu aqui praticamente 10,02, né? Então, como a gente mostrou, né, não é 1% todo mês, porque senão estaria aqui em 12. Então, o fundo ele vai oscilando um pouquinho também, mas ele está trazendo de renda passiva por volta de 10%. A gente sempre gosta de ver o semestre também, né, para a gente ver se realmente
é uma coisa que está vindo ao longo dos 12 meses ou se tem algum dos semestres que está puxando um pouco a mais. Então, a gente vê aqui que ele está com 6% ao longo dos últimos 6 meses, né? Então, para um dividendo acumulado de 10, esses últimos 6 meses têm uma influência um pouco maior do que os últimos 6 meses para dar esses 12, né? Então, é o tipo de coisa que a gente costuma olhar também para ver. Então, praticamente 60% desses 12 meses está referente aos últimos 6 meses. A gente vê aí o CPTS, apesar de não estar numa subscrição agora, ele veio de um processo recente, está aumentando, está sendo indicado. Então, isso é o tipo de coisa que também vai trazendo com que o fundo, ao longo dos últimos 6 meses mais próximos aí da cadeia, interfiram mais no resultado dos últimos 12 meses, tá? Para quem está nesse período, recebeu 10,22 de dividendos acumulados aí nos 12 meses, e quando a gente converte isso para todo mundo na base de R$ 100 investidos, daria um equivalente a 9,88, tá? Com relação à parte de preços, que a gente sempre costuma mostrar aqui para vocês também, vou dar um zoom aqui um pouco maior, aqui está o histórico do CPTS de março a maio, né? Então já está incluso aqui o fechamento de hoje também. Então a gente vê aqui, como comentamos, a 99,66 no dia 1º de março, teve um efeito de subida, depois ele caiu, então aquele valor que a gente viu na plataforma lá de lucro, se a gente tivesse feito o estudo aqui no dia 16 do 3, né, você teria aqui um valor menor de fechamento, 98, né? Então, ou também ao longo do dia 98,00. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que a renda variável ela não pode ser uma jornada curta, ela tem que ser tijolinho por tijolinho. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ter se desesperado e vendido aqui, ela pode ter feito uma venda aqui no dia 8 do 4, que foi o dia aí do histórico desses 2 meses e alguns dias aqui, que ele teve o maior valor de cota, né? Então, para quem comprou aqui a 99 e vendeu a 104, a gente está falando de praticamente 5% aí de rendimento com relação à venda, né? Desconsiderando renda passiva, a pessoa teria pego aqui nesse dia, teoricamente, um dividendo, né? Então, teria pego aí praticamente R$ 1 por cota, mais isso aqui ainda, tá? Depois o fundo deu uma estabilizada, dia 20 do 4, aqui 19 do 4, foi o período aqui que acabou estabilizando em 101,39, e depois a gente tem novamente uma curva mais ou menos andando na lateralidade, né? Hoje, no dia 5, ele fechou aí no valor que a gente já viu lá de 102 e alguma coisa, e também ao longo do dia ele chegou em 102,60. Então, esse é um cara que a gente tá falando, a André agora vai fazer toda a parte da questão da leitura do relatório, né, com vocês, mas é um fundo que está em alta, é um fundo que está sendo recomendado, como eu falei, em carteiras de diversos analistas, né, e eu acho que é uma boa opção aí para estudo de vocês também, tá? Então é isso, Andréia, vou passar a bola para você aí, boa apresentação. Andréia, escuta? Olá, pessoal. Agora Opa, vocês estão me escutando? positivo. É, não repare que a minha internet hoje ela está instável, hein, pessoal? Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí para o Henry, enquanto eu vou ajustando aqui os detalhes? Fique à vontade, pessoal. Pode perguntar aqui pelo áudio ou então pelo chat também, que estou disponível. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Positivo. Então, beleza. Então, vamos começar. Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam aí todos muito bem-vindos a esse fórum, né, onde o Henry passou a parte da plataforma, para que vocês visualizem de uma maneira bem objetiva e bem clara os indicadores e como avaliar e analisar o fundo. Mas também temos uma parte teórica, né? Uma parte
no qual o gestor conversa conosco através dos relatórios gerenciais. E é sobre discorrer sobre esse bate-papo que ele faz conosco, que eu vou comentar com vocês agora. Bem, pessoal, e eu separei em tópicos, né? Vocês estão me escutando? Está tudo ok? Tudo jóia, André. Pode seguir, tá tranquilo. Beleza. Então, eu separei em tópicos aqui, eu gosto bastante de fazer essa divisão para que vocês possam ir degustando desse bate-papo do gestor no relatório gerencial e mostrando o fundo, né, que FII é esse, né, que afinal de contas, quem é esse CPTS 11 aí, quais segmentos ele investe, os indexadores, ou seja, aqui percentual ele está atrelado em relação aos indexadores, seja indexadores à inflação, e quais são, e por que são. Os resultados financeiros, ou seja, a nossa lindeza chama RE, né? Realizamos aí os números do fundo e como que ele adquire os recursos e traz os recursos para o pagamento dos nossos maravilhosos dividendos, e um comparativo, ou seja, um fundo do mesmo segmento, ou seja, do mesmo estilo, como é que ele está demonstrando os resultados e como que o fundo do dia também esses resultados para nós. Bem, pessoal, que FII é esse? Qual é o objetivo desse fundo, né? É importante nós sabermos do que se trata, qual que é o objetivo dele, o porquê que ele está aí no mercado, né? E o FII da semana escolhido foi esse, que é o CPTS, então, Capitania Securities 2 Fundos de Investimento Imobiliário, cujo ticker é CPTS11, um fundo gerido pela Capitania Investimentos e administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. E qual que é o objetivo desse fundo, né? Bem, o objetivo desse fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas provenientes de títulos de valores imobiliários ligados ao setor imobiliários. E que seriam quais fariam parte desse investimento dele? Os famosos CRI, cotas de outros fundos de investimento imobiliário, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, as nossas LCI e LC, sempre observando os fatores de riscos inerentes ao fundo. De acordo com um gestor, esses dados que eu vou trazer para vocês foi do relatório referente a março, e ele disse, né, que o fundo manteve os seus resultados e distribuições de dividendos no mês, graças a uma gestão ativa no mercado primário, pipeline, quanto no mercado secundário, o trading. E aí vocês me perguntam, Andréia, o que é esse pipeline? O que isso significa? Bem, ele se refere a uma lista de ativos que o fundo está querendo comprar. Então, é o planejamento dele, o que realmente ele quer adquirir, né? Qual que é o objetivo dele? Nós sabemos que é investir em CRI, LCI, LCA, LC, aliás, LCA não, LC, mas o que ele está querendo? Principalmente quando ele vai investir inicialmente e também quando ele vai fazer as emissões, né? É interessante ele passar o que ele está querendo com aquele dinheiro, o que ele está querendo fazer com os nossos valores investidos, né? E geralmente essa lista aparece no prospecto das novas emissões das cotas dos fundos imobiliários. Então, quando você tem uma gestão ativa, quando você realmente observa que o gestor está querendo passar uma credibilidade, ele tem realmente um planejamento,
ele tem realmente um projeto para fazer com aquele dinheiro, eles acabam passando esse top line, né? Então, ele informa o ativo que deseja adquirir, qual o rendimento esperado com a compra e o que fundamenta aquela compra, né? Por que ele está comprando aquele ativo? Por que ele está investindo André, naquele CRI? Por que ele está... Oi, pode falar? Antes de você continuar, já te atrapalhei, né? Desculpa que às vezes eu tenho as perguntas e grita aqui, né? Eu achei muito Ah, legal, sim, assim, não, claro. quando você fala, por exemplo, do objetivo do fundo com relação ao que ele se expõe, o que ele compra, porque por muitas vezes a gente escutou, principalmente quando a Selic estava baixando, agora a gente está no momento contrário, né? Hoje teve de novo a subida da Selic, mas por muito tempo a gente Sim. ouviu, nossa, renda fixa morreu, esse tipo de coisa. Uhum. E às vezes dentro de um fundo imobiliário, como no caso aí do CPTS, dentro do portfólio dele já existiam títulos de renda fixa já contratados, né? Com Sim. um período já determinado, e uma coisa que a gente sempre costuma brincar, que eu até queria ver tua opinião também. Muitas vezes, quando a gente vai no gerente do banco ou numa plataforma de uma grande corretora, às vezes você vai ter lá, poxa, você vai investir R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 5.000 ou R$ 100, mas um cara desse, ele é um gigante, né? Quando ele vai fazer Sim. algum tipo de compra de título, ele está fazendo aí com um valor muito alto. Então, isso também faz com que ele consiga, muitas vezes, algumas taxas diferenciadas, né? Como que você vê Exatamente. isso com relação à parte dessa fala, né? A renda fixa morreu, e quando as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar que dentro de um fundo imobiliário você tem uma exposição à renda fixa, estando dentro do mercado de renda secundária, de mercado secundário, desculpa, de bolsa de valores. Primeiramente, a renda fixa ela não morreu. A renda fixa ela apenas diminuiu São a ciclos, sua né, da taxa, economia. mas são ciclos econômicos do qual a gente tem que entender como que está a macroeconomia, né? Como é que está o país e como é que está o mundo em relação à economia em si, né? Nós viemos aí de um período atípico, totalmente atípico, e isso fez com que os países eles tivessem que injetar dinheiro. E quando você injeta dinheiro, e muitas pessoas brincam, né? Nossa, faz qualquer coisa. Então precisa de mais dinheiro? Então imprime mais dinheiro. E as coisas não são assim. Uhum. Ela não acontece dessa forma. Tudo tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. E quando acontece esse tipo de situação, aqui nós estamos vivendo desde 2020, faz com que a taxa de inflação ela cresça. E como é que você vai encontrar, como é que é o mecanismo econômico encontrado para que isso ocorra? É através das taxas de juros, né? Elas diminuem para incentivar o consumo, mas, como nós estamos passando por algo inesperado e que teve que se injetar mais dinheiro na economia e não fazer com que a economia injete mais dinheiro por si só, fez com que a taxa de juros tivesse essa elevação. Como você falou, quando você tem um volume expressivo, né, como um fundo tem, e ele tem informações, né, do mercado um pouco mais privilegiado, justamente por estar tratando de um valor considerável, claro que ele vai pegar taxas interessantes, até porque ele tem uma prospecção do que está acontecendo globalmente e no país, faça com que a economia gire de uma forma ou a economia gire de outra. Tanto é que o mercado ele já tinha precificado os ativos, porque sabia que a taxa Selic iria aumentar hoje 0,75 pontos. Então, note como uma coisa vai casando a outra, e quando você tem essa autonomia de mercado, essas informações de mercado, esse conhecimento da curva de taxa de juros, né, essa marcação a mercado, então você já está prevendo como é que as coisas vão acontecer, e claro, pode acertar ou pode errar,
né? Ou pode fazer um investimento que realmente alcance o objetivo, mas também pode acontecer o contrário, mas ele tem essa perspectiva positiva. Então, quando ele vai investir na renda fixa, né, porque é o segmento dele, ele já vai buscando ativos que sejam interessantes naquela taxa de juros na qual ele está indo investir. Então, ele já tem uma prospecção a respeito disso. Não sei se eu respondi, se ficou mais confuso do que eu expliquei. Não, para mim está bem tranquilo, e também outro ponto que eu marquei aqui, que eu acho que é legal também colaborar, é a Uhum. administração da BTG Pactual, né? Hoje, quando Sim, a gente fala da BTG Pactual, pessoal, aqui eu bati um olho, né, numa lista, não vou precisar o número exato, mas facilmente mais de 30 fundos que são eles administram. administrados aí pela BTG Pactual. Então, isso é uma coisa muito legal também, quando a gente vê fundos bem administrados. E o que a gente sempre fala também, né, Andréia? Conheça um pouco do perfil do administrador. Muitas vezes, quando você Sim, vai pegar um fundo aí e você vê uma outra casa, eu não vou ser aqui incoerente de citar alguma, mas às vezes, quando você tem um fundo que você não gosta muito da performance, que você não gosta muito da gestão, dá uma olhada quem é o administrador, né? Dá uma olhada quem é também o gestor do fundo, porque muitas vezes, sobre a mesma gestão e sobre a mesma administração, você pode ter o mesmo comportamento em algum fundo diferente, né? Então, a BTG Pactual, ela hoje tem bastante fundos renomados aí sobre a sua administração, e para mim, particularmente, me passa uma confiança legal aí quando a gente bate o olho e vê que ela é administradora do IRBM, né? Ela é administradora aí do MXRF também, que é bem conhecido, né? E de outros fundos aqui também muito grandes, que são referências de mercado. Então, acho que isso é legal também de ser enfatizado, né, André? com certeza, é expertise, né? Ele é o banco, né? Então, ele tem um conhecimento de mercado muito aquém de outros que estão iniciando, né? E você nota a qualidade da administração e a qualidade da gestão quando você pega o relatório gerencial para ler. Você vê as informações muito bem Exato. expostas, a conversa que ele tem, mostrando o que aconteceu no O fundo. racional. Então, exatamente. Então, você vê que realmente é um fundo muito bem administrado e um fundo bem gerido. Eles não se aliar a gestores que não fossem do mesmo nível de expertise, né, pessoal? Exato. E para quem gosta do casalzinho aí, né, o BTG Pactual e a Capitânia, o outro fundo que eles têm essa parceria também é o CPFF, né? Então fica aí também uma siglinha para dar uma olhada depois. Para quem gosta do CPPS também vale o estudo, apesar de ser outro segmento tudo, mas para quem gosta da administração e da gestão, para olhar aí o CPFF. Exatamente. Busquem diversificar, pessoal, e não é uma recomendação, porque nem eu, nem o Henry podemos recomendar, né? Nós não somos certificados, mas nós somos investidores de um período razoável, né, no qual a gente já tem esse trato em relação a alguns fundos, alguns ativos, no qual é interessante vocês observarem, analisarem e pontuarem ali na hora de investir, né? Bem, pessoal, dando sequência, olha como que ele traz os fatos relevantes de uma maneira muito, muito interessante. Que ele trata que no mês, né, que foi referência, que é março, o fundo adquiriu 359 milhões em novos CRIs, sendo a grande maioria de papéis que já detinha ou já teve na carteira. Então, eles observaram ali um fato interessante, no qual o reinvestiu naqueles que já tinham na carteira, ou seja, eles injetaram mais dinheiro, eles aportaram mais naqueles CRIs, e também aqueles que tiveram na carteira, mas por alguma circunstância acabaram saindo, e eles viram a oportunidade agora de voltar para a carteira.
como ele diz, olha, sempre estaremos monitorando a economia e o mercado, trazendo um panorama objetivo para que vocês consigam analisar e avaliar a melhor forma de compor os seus investimentos em FIIs, tomando decisões mais assertivas em relação aos seus investimentos e aportes. Então, ele traz aí que realmente ele sempre está buscando através de uma gestão ativa. Destacando ainda a aquisição de 100 milhões de CRIs de GSFI e para 18 mil milhões de um CRI em mercado primário, que é o CRI Telos. Então, ele, no pipeline dele, ele tinha esse CRI como um dos objetivos para estar adquirindo. E ele vai discorrendo tudo o que aconteceu em relação aos fundos, que o CRI primário financiou a aquisição de 2 lajes locadas no condomínio São Luís, que é o fundo TPP11. O CRI foi adquirido a 5,75% e conta com uma garantia de lajes adquirida além da cessão fiduciária, que é um importante instrumento de garantia e operações no mercado de capitais e financeiro brasileiro, dos contratos de locação dessas 2 lajes e outros contratos de titularidade do fundo. Então, você notem que realmente ele é bem ativo, bem inteirado em relação às movimentações. Então, é um fundo bem interessante, não é à toa que está aí na boca do povo, vamos dizer assim. E ele ainda traz que o fundo encerrou algumas posições em segmentos que não desejava mais ter exposições, como loteamentos, multipropriedades e pulverizados residenciais. Do outro lado, o fundo adquiriu quase 200 milhões e vendeu em torno de 34 milhões dentro dessas operações aí de aquisições e vendas dos CRIs e dos fundos propriamente dito, né? Com essa operação, acabou gerando para o fundo 3,3 milhões em resultado positivo para ele. Então, significa aí que correu de uma forma bem interessante essas aquisições e essas vendas. E no dia 13/4, o fundo divulgou a distribuição de R$1,01 por cota, né, que é a movimentação de fevereiro, pagos em março, no dia 14 pago em abril, aliás, desculpa, no dia 14/4 de 2021, onde os dividendos equivaleram a 582,20% do CDI. Então, ele superou 500 vezes, 5 vezes, aliás, o CDI. Então, notem aí que realmente é uma gestão bem profissional, bem ativa, e que realmente ele está aí buscando os melhores ativos, está buscando, antenado com o mercado para fazer os melhores aportes aí em relação tanto os CRIs, os LC, os LCIs, que foram interessantes para estar adquirindo. Tem alguma pergunta aí, Henry? A princípio, tranquilo. Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Fiquem disponíveis aí também no chat. Vamos dar sequência então, pessoal. Aí, os segmentos que ele está exposto, né? Porque ele não só adquire papéis, mas também como outros fundos, né? Então, Tá fundos aparecendo o aqui, gráfico da plataforma, André? 33,4%. Você viu só que chique? Você viu só? Pois é, estão copiando Para a você gente. ver a qualidade da plataforma e a qualidade do fundo. Né? Isso O aí. fundo está antenado com a plataforma, pessoal. Então, os segmentos que ele investe: shoppings, comercial, logístico, varejo, alguns de liquidez, híbridos, residencial, loteamento, que ele também falou que estava começando a se desfazer dessas posições de loteamento e pulverizados residenciais, entre outros. Então, nota aqui que só tem 0,7% dos 100%. Opa! E os fundos aqui, 33,4%. Então, esses são os segmentos aí que o CPTS 11, ele... Andréia, Oi.
Cara, eu gosto muito desse gráfico de pizza, assim, né, o setorial. E eu acho isso fantástico em fundos imobiliários. Eu acho que há 5, 6 anos atrás, quando eu conheci os FIIs e caí de cabeça, né, e mergulhei, e hoje não trabalho com nada em renda variável que não seja fundos imobiliários, é justamente por isso, pessoal. Olha a quantidade de exposição que a gente tem através de uma única cota, né? Então, às vezes, quando o cara. A gente sempre fala fundo de papéis, né, que tem esse tipo de gestão e essa possibilidade de diversificação de carteira, você está exposto a diversos segmentos, né? Então, às vezes, o cara que está falando, pô, agora é o momento de retomada do shopping, né? E aí vai olhar um VISC 11, vai olhar um XPML, um HGBS. Dentro do CPTS 11, uma cota dele você também vai ter 18% de exposição em shopping, né? Isso é uma coisa que acaba sendo muito legal para diversificar, para segurança de carteira, porque você acaba tendo diversificado de uma forma muito fácil, né? Como eu falei lá, mais de 45 títulos, então você tem com uma única cota uma exposição a diferentes cenários que você pode muito bem aproveitar quando está em alta, ou então ter uma resiliência quando às vezes o shopping não está legal, você vai ter ali os FIIs que vão estar segurando, a parte residencial, a parte híbrida, né? Então você acaba o tempo todo protegendo o teu capital também, né, André? Exatamente. É um fundo. Aí você vê também a qualidade do fundo em relação a quantos segmentos ele está diversificado, né? Isso são os de papéis, mas daí você pode perguntar assim, a título de exemplo, André, mas e os imóveis? Imóveis é a mesma coisa. Qual a localização, quantos ativos e quantos inquilinos? Então, quanto maior a diversificação, menor será a vacância, e caso tenha alguma vacância, você também vai estar protegido, porque ele tem diversos ativos. Então, quando um está com algum probleminha, o outro compensa. Quando um fundo está com um probleminha, mas ele tem uma carteira bem diversificada. Então, ele está investindo em shopping não está tão bom, mas o comercial está bom, o logístico está bom, o varejo está bom. Ah, nenhum, ou outros dois deles não estão bom, mas tem o híbrido, então ele está trabalhando aí com as duas partes, né, diversificando em mais e mais investimentos. Então você faz uma diversificação gigantesca com com um valor pequeno, né, perto do potencial que ele tem. Certo, pessoal? Positivo. Aí nós vamos aos indexadores, né? Isso. Olha os indexadores aqui, pessoal. Exposição a indexadores e taxas ponderadas de aquisição. Taxas ponderadas, pessoal, são essas taxas aqui, ó. Ele vai pagar IPCA para o fundo, mais essa taxinha aqui. Essa é a taxa ponderada. Ele vai pagar o CDI, mas ó o CDI, é o CDI mais 3,3%, mais essa taxinha. O GPDI, né, que é outro índice também para de correção, mais 8,2%. E ele tem essa parte aqui de liquidez, que ele está exposto, no qual precisou de alguma situação adversa, uma emergência, uma urgência. Ele tem esse dinheiro fácil, porque ele tem uma alta liquidez. Posso aproveitar do teu conhecimento, nossa especialista e economista? Pode. Vamos lá, olha que legal, né? Então, por exemplo, hoje a gente, de novo, eu vou focar nessa parte da Selic, né? Estamos falando que a Uhum. Selic cresceu aí um pouquinho, automaticamente o CDI tende a subir também, né? E olha que Sim. legal, o CDI aqui, pessoal, está ponderado a 3,3% mais o CDI. Então, isso é uma coisa legal. Então, às vezes o pessoal fala assim, nossa, vai subir a Selic, o fundo imobiliário vai deixar de existir, vai cair não sei quantos por cento da cota. Isso, pessoal, cuidado, né? Cuidado com esses vídeos sensacionalistas, cuidado com essas falácias. Olhem aonde vocês estão investindo. Quando a gente fala desse cara aqui, o CDI está associado a 3,3%. Então, você subindo o CDI, automaticamente essa fatia fica maior, né? Então, isso são coisas que a gente precisa ver. Tudo bem, são 6,1%. Mas é nesse caso que a gente está olhando. Existem outros fundos que têm uma exposição maior em CDI, mais uma taxa ponderada, né?
Mas uma coisa que é legal também da gente falar aqui, que é o conhecimento de taxas, né? André, me corrija se eu estiver errado, mas quando a Pode Selic deixar. vem caindo, né? Normalmente o governo está incentivando que o dinheiro vá para o mercado, né? Que Isso tenha mesmo, mais consumo, que as pessoas gastem mais dinheiro, que os créditos exatamente. sejam facilitados, e aí você tem como consequência o aumento do IPCA, que é a inflação, né? Então tem mais dinheiro na praça, as coisas ficam mais inflacionadas. Então você tem aqui um cenário que quando a Selic estava caindo, olha como o CPTS ele era beneficiado, né? Inflação subindo, 53% aqui da exposição em inflação mais 6,1, se eu não me engano, acho que era por torno de 4, 4,5, se eu não me engano, o dado oficial do governo. Então aqui a gente está falando de praticamente 10, né? E agora que essa Exatamente. outra fatia está voltando a ter um impacto, e pessoal, de novo, a Selic subiu aí para 3,5, se eu não me engano, né? Isso. A gente não está falando nem da Selic que era do início do governo Bolsonaro ou um pouquinho antes. Então, calma, existe vida antes de uma subida ou de uma descida de 0,5%, 0,75%. Mas é o que a gente sempre fala. Avalie, tenha conhecimento, busque esses fóruns justamente para ver aonde seu dinheiro está entrando, né, André? Exatamente. Ah, mas teve um boom do IGPM. Pessoal, o IGPM ele subiu, esse índice subiu por conta de uma, não é uma recessão econômica que a gente fala, mas é um ajuste exacerbado que eles fizeram. Então, a curto prazo, nossa, é o boom, é 30%, eu não sei o quê. Mas tem que entender também o outro lado, né? O IPCA, ele subindo, ele vai ponderando, não é uma taxa ponderada, mas ele vai ajustando, melhor dizendo, no mercado do médio e longo prazo. Então, pessoal, muito cuidado também com esses booms maravilhosos que as pessoas falam, sem entender o que realmente isso impacta. Por quê? Porque ele subiu, mas, né, aí eu vou fazer um paralelo, ele é um índice que reajusta aluguéis. Quando ele tem esse boom absurdo, como teve, o que acontece em contraponto? Os inquilinos eles vão buscar uma taxa mais baixa de reajuste para os seus aluguéis, certo? Certo. Então, quem que eles vão buscar? O IPCA. Então, notem que eles acabam voltando para o IPCA. E quem já tinha essa visão e ainda pegou essa taxa ponderada a 6,1%, está nadando de braçada no médio e no longo prazo. E não ficando pura e simplesmente numa alta exacerbada, porque ele sabe que teve um boom, uma procura, né? É o que a gente chama de oferta e demanda na economia. Então, muito cuidado com isso também, pessoal. Positivo. E vamos aí, pessoal, caminhando para a saúde financeira desse fundo, né? O que o demonstrativo de resultado vai nos reservar, né, pessoal? Olha que bonito. Olha quando eu falo, pessoal, da qualidade do gestor e qualidade do administrador. É um DRE muito bem elaborado, no qual ele vem trazendo, olha, o histórico de outubro, o histórico em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março. Então, ele mostra para vocês avaliarem como que o fui desempenhando ao longo do tempo. São 6 meses que você já dá para você vislumbrar aí como é que aconteceu as coisas. Nossa, André, mas eu não estou entendendo realmente o que significa cada item aqui, né? Porque, como eu falei nos outros fóruns, não tem um padrão, nem de relatório e nem da forma como eles vão mostrar o demonstrativo de resultados. Deveria, mas não tem. Então, vamos abster e conter-se com o que a gente tem para hoje, né, pessoal? Então, veja bem, olha quanto que ele adquiriu de renda fixa, né? Começou negativo lá em outubro e olha o potencial em março, como aumentou. Os rendimentos dos CRIs, né, dos nossos famosos certificados, começou aqui, olha, em 2.838.365 e foi para 6, em fevereiro chegou a 7. Então, houve aí um boom, né, dos CRIs, ou o ganho de capital, ou seja, quanto que realmente ele lucrou em cima desses certificados. Os rendimentos
do FII, olha como ele foi aumentando ao longo do tempo. Deu uma quedinha em março, mas mesmo assim ele ainda é muito superior quando nós pegamos em relação a outubro. As despesas, elas foram se mantendo conforme há um ganho, as despesas também, elas tentam acompanhar no percentual aí que o gestor deve ter delimitado, né, pessoal? E o resultado, ó, entre que é feitas menos as despesas, ó, em outubro era 8.482.934, e nós temos aqui em março, ó, 14.202.482. Olha que beleza, que maravilha. Outro destaque para essa qualidade desse demonstrativo, desse resultado, né? Olha, quanto que aumentou o resultado por cota. Olha, pessoal, 1,13, tem uma quedinha em dezembro, deve ter acontecido algum fator que fez com que esses valores, né, esse resultado por cota diminuísse um pouquinho, mas eles conseguiram contornar a situação e hoje está 1,6, né? Claro, perdendo... Você acha que tem cara e começa a investir mais cedo, Will Smith ou a Lady Gaga? Olha, depende. Entrei aqui no negócio para fazer um print do teu conteúdo. Depois que eu terminei de colocar aqui no Story, vai ficar legal. Pessoal. Depois você vai ver no Story. Aí apareceu o vídeo do Thiago Nigro fazendo essa maravilhosa pergunta: Will Smith ou Lady Gaga? Depende, né? Depende, pessoal. Depende. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Depende de vários fatores, né? Tem que contar em relação à idade, quais são os objetivos, se realmente ela começou a investir no valor no tempo X, quanto que ela vai querer em Y, ele é a mesma coisa, então tudo depende. Mas você vai ver, depois quando você vai ver no Story aqui que ficou legal o layout, mas você vai lembrar disso aí, eu vou até brincar, Will Smith ou Lady Gaga. Beleza. Combinado. Então, pessoal, vocês notem aqui como é que foram os resultados, né? O resultado acumulado, né, dos últimos meses, claro que deu uma queda, mas ele contou que ele houve aquisições, que ele houve compras, vendas e tudo mais, mas mesmo assim ele está mostrando aí um resultado bastante interessante frente a outros, né? A outros da mesma categoria, do mesmo segmento, do mesmo tipo. O nome que vocês quiserem aí, pessoal. E o nosso comparativo, tem alguma dúvida aí, R? Pessoal, tá tranquilinho? Como é que tá? Estão entendendo? Eu estou falando grego, eu estou falando romano. Matheus. Tá me escutando aí? Positivo. Opa, tô sim. Grande Legal. Matheus. Acho que Grande vale... Matheus. E aí, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Acho que vale, ressaltar, né, o quanto a gestão ativa, no fundo, faz diferença, né? A gente vê que ganho de capital com CRI, ganho de capital com FI, é pura gestão ativa, né? Nada mais é do que um bom gestor fazendo um bom trabalho de comprar e vender no momento certo, né? Isso é fundamental e dá para ver o quanto isso aumenta o dividendo, quanto isso melhora, né? Cara, eu acho que com certeza, né? Mostra aí que ele está realmente atento ao mercado, né? Pode falar, R. É uma coisa que realmente faz muita diferença e, de novo, é o que a gente sempre fala, é gestão, né? A gente falou isso muito na live lá também com o Matheus, é gestão. Então, quando você olha realmente o comportamento desse, você vê a qualidade do que é feito, né? Então, de novo, o que a gente comentou lá, eu acho que, principalmente antes da gente escolher 4 letrinhas, o número 11 investir, né? Eu acho que isso tem que realmente estar no estudo da pessoa, porque faz muita diferença. Você saber onde você está colocando o suado dinheiro que a gente ganha para investir. Né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Por isso, observar quem é o gestor, observar quem é o administrador, justamente para você ver como que ele está atuando. Não estou te ouvindo, Henry. Não, eu não comentei nada agora, não. Tô tranquilo. É que ficou cortando, sabe? Daí eu não vi se você já tinha parado ou não. Não, já parei, não tô com nenhum videozinho aqui acontecendo, não. Fica tranquilo.
Lady Gaga não vai voltar a aparecer? Que pena. Nada. Pô, eu vou ter que conversar com o Thiago Negro depois, viu? Me botou numa situação aqui constrangedora. Fechou. Pessoal, então vamos aí ver um fundo que tem praticamente as mesmas características, né? Eles atuam no mesmo segmento, que é o FXC11, né? Olhem como é que ele mostra o resultado, né? Também muito bem explicadinho, com os dados muito interessantes, claro que ele é bem menor do que o CPTS, mas ele também mostra aí o total das receitas, que ele, ao longo do tempo, ele dá uma crescida, inclusive em janeiro ele cresceu. Eu queria fazer um comparativo com março, mas infelizmente esse fundo ele não tinha em março ainda o relatório, então fui até fevereiro, mas também mostra que, como é do mesmo, um fundo do PTG Pactual ao fundo de CRI, ele mostra os últimos 6 meses também, para que você acompanhe o total das receitas, o crescimento, se houve crescimento, se não houve crescimento, o total dos CRIs, receitas com os CRIs, a receita com a renda fixa, né? Aqui ele não investia em LCI, mas é uma tendência em eles investirem, olha aqui, ó, tem essa possibilidade dentro do DRE gerencial. Aqui é uma parte mais técnica, no qual eles pagam imposto de renda, e daí tem como fazer essa dedução através das despesas, né, as despesas gerenciais do fundo, e o lucro líquido, né, que foi aumentando, né, aumentou bastante em janeiro, deu uma queda considerável em fevereiro, mas para isso a gente daí teria que ver a fundo o que aconteceu e quais ativos realmente ele investiu para ter tido uma queda tão expressiva, né, de janeiro para fevereiro, e se cresceu ou não cresceu em março. Mas eu trouxe aqui só para efeito de comparativo em relação a um fundo, como ele tem um fundo gigante, né, um fundo aí milionário, quase bilionário, né, como CPTS, e em relação a um fundo um pouco mais desconhecido, mas que também ele tem os seus predicados, né? E ele também ele mostra aqui um DRE bem interessante, bem explicadinho, ó, quanto que foi o lucro por cota, qual que foi o rendimento por cota, o dividend yield dos últimos 12 meses, ó. Então, ele tem uma qualidade bem interessante e bem expressiva, né, pessoal? Mas, comparado a um gigante como esse, que já tem um histórico, que já tem uma receita, que já tem um número expressivo de investidores, tudo isso é levado em consideração na hora de investir e tudo mais. Bem, pessoal, na minha parte era isso. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos, o tempo de todos. E se tem alguma pergunta, eu estou à disposição a responder. Andréia, Sem perguntas, apenas elogios. Muito bom, bacana. Obrigado pela aula, de tanto você quanto do Henry aí. E sucesso para todo mundo, pessoal. Muito obrigado, viu? Matheus, muito obrigado a nós, Matheus. Andréia, eu falo da palavra do Matheus, as minhas também. Eu acho que toda semana você tem trazido aí um material que a gente percebe um cuidado, né, um zelo, um interesse de trazer uma coisa diferenciada. Eu acho que isso é muito bacana, né? Então, cada vez mais a gente está fazendo divulgações, tentando trazer um fórum maior aqui também para que outros investidores tenham acesso a esse conteúdo. Mas, de novo, parabéns, eu acho que isso é um valor agregado muito alto, tanto para iniciantes, para pessoas que estão a médio tempo aí, e para investidores também de mais longo prazo. Parabéns. E aí a gente já está ansioso para fazer a enquete da próxima semana para ver qual outro que FII é esse que vai rolar, né? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e passando o conhecimento que é a minha missão, né? Transformar a vida das pessoas através da educação financeira, que é algo tão importante, tão necessário, infelizmente, no nosso país. Ela é precária
e tem muito ainda a avançar, as pessoas terem uma vida extraordinária. Bacana. Fazer uma pergunta aqui, a gente dá uma palhinha de opinião cada um aí, só para encerrar o fórum. Então, o que vocês acham sobre essa gestão ativa que vem tendo o CPTS, né? A gente vê que grande parte da receita dele vem pela essa gestão ativa. Vocês acreditam que vai continuar assim? Acreditam que esse dividendo vai continuar gordo, não é? De acordo com essa gestão que vem fazendo um bom resultado? Sei que o futuro é meio difícil de prever, mas qual a opinião de vocês aí? Matheus, colocando uma pimentinha aí no final. Vamos lá. Vai, começa tu. Olha, pela divisão ali setorial, né? Você pode voltar lá naquele gráfico de pizza, André? Estamos aí, tá na mão. Então, o outro, desculpa, o da exposição a taxas. Você quer as taxas. Beleza. Isso, desculpa. Matheus, para responder a sua dúvida, acho que eu vou pegar isso aqui como base, né? Quando a gente vê uma questão do que está acontecendo agora com a Selic, né, a gente tende a ter uma diminuição aí da questão da inflação, né? Dinheiro sendo de novo levado para títulos de tesouro, para papéis de renda fixa, então normalmente o impacto é que o IPCA ali deu uma segurada, né? Então, é a maior fatia hoje da exposição do CPTS. Então, eu acho que esses outros 33% ali que ele faz com o FII vai ter que ser um trabalho aí muito ativo para conseguir manter o grau de distribuição que ele vem trabalhando hoje, né? Agora, eu não imagino mesmo com a questão dessa elevação da Selic, que para mim ainda tem espaço para subir mais, que isso vai ser suficiente para baixar num nível considerável a distribuição dele. A gente estava vendo lá um fundo que está trabalhando por volta de 10% ao ano, né, de distribuição de dividendos. Então, eu não acho que essa elevação agora vai ser suficiente para mudar muito o patamar de distribuição a curto prazo, né? O que eu vejo muito é a atenção ao mercado, porque sempre que tem essas oscilações na Selic, a gente começa a ver vídeos repletos de caras e bocas aí, principalmente de grandes personalidades que têm um alcance muito grande, e que isso pode levar a uma oscilação negativa no preço da cota. E aí é o que a gente sempre fala, quem tem conhecimento vai esperar por movimentos desses, muitas vezes para baixar um preço médio, né? Ou pegar oportunidades ali próximo do seu valor patrimonial do fundo. Então, eu acho que agora seria atenção justamente para tentar compensar, às vezes, esse possível decréscimo com uma oscilação negativa do valor de cota que pode ter e baixar o preço médio para automaticamente elevar o dividend on cost e deixar elas por elas, né? Eu até fiz um comentário hoje lá na página que a gente fez uma enquete perguntando sobre a participação da subscrição do HFOF, né? E aí a recomendação lá da Voz dos Cotistas foi de não participar, né? Porém, quando você tem uma questão de controle de preço médio, tudo, participar da subscrição lá do HFOF ia me deixar ainda abaixo do valor patrimonial do fundo, né? Então, é isso que a gente sempre fala. O que a gente vai fazer com o nosso investimento? Por teoria, isso vai acontecer, né? O IPCA vai descer, o CDI vai subir um pouco ali, mas a gente tem outras variáveis. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que vai ter sim uma redução, não num cenário muito grande, mas eu acredito que não vai se manter nesse valor que está aí, por ser um fundo atrelado muito mais ao IPCA do que de outros fatores aí de indexação, mas eu acho que isso pode ser oportunidade também para redução de preço médio para alguns cotistas e algumas posições que vai compensar e ficar por elas, tá? Minha opinião. Eu concordo, realmente. Ele tem uma parte expressiva aqui, como dá para ver, né? Em relação ao indexador IPCA, né? Ele está indexado ainda a uma taxa muito interessante para ter um retorno razoável, né? Frente à própria Selic, né? Que nós estamos aí com 3,5, a tendência até o final do ano, alguns especialistas que eu digo economistas, né? Tem uma expectativa de até 5%, 5 e pouquinho até o final do ano. Temos que levar em consideração que os investidores que estão nos fundos imobiliários,
eles vêm de um cenário muito positivo, porque a taxa Selic caiu e, consequentemente, muitas pessoas acabaram indo para a renda variável. E quando dá essa oscilação, quando eles não estão com um preparo, um estudo, um conhecimento, eles vão muito pelo que os influencers dizem, né? Então, acaba indo tendo essa variação, essa oscilação. Então, por isso é importante levar esse cenário em consideração. Ele tem uma fatia expressiva desses FIIs, né? Então, ele investe em outros fundos e é importante ver como é que vai ser a movimentação dele daqui para frente em relação a esses fundos, né? Que fundos eles vão investir, se vai tirar de algum, vai colocar, então como é que vai ser essa troca de carteira para fazer um equilíbrio aí, tentar uma gestão equilibrada. Vai ter queda, sim, como eu falei, quanto mais a taxa Selic subir, e aqueles que vieram desse cenário da taxa Selic descendo, né, decaindo, claro que eles vão ficar um pouco assustados e alguns vão acabar voltando e vendendo as suas posições nos fundos, porque eles vão considerar que tá mais interessante eu deixar na renda fixa do que correr um risco, mesmo que mínimo, perto das ações nos fundos imobiliários, por não entender o mercado, por terem ido como um efeito aí, né, um efeito da média, né, que o pessoal faz e não está investindo com uma estratégia de médio a longo prazo. E o fundo, claro, com certeza, por ter essa gestão ativa, ele vai estar aí observando e analisando o mercado justamente para ver no que ele vai se encaixar e tentar manter uma média, né? Claro que não vai ser uma média tão expressiva, mas pode nos surpreender e ter uma expectativa maior, um resultado melhor do que nós estamos esperando, como também um resultado não tão bom. Então, vai depender muito aí do como ele vai mexer no seu portfólio e, consequentemente, aí, vai refletir nos resultados. Essa é a minha opinião. Legal, pessoal. Muito rica essa experiência, esse bate-papo, né? Essa troca de informações aí. Fico feliz. Você pensa parecido também, Tássio? Do que a gente comentou? Penso sim. Uhum. O pessoal da capitania, eu falei com eles em janeiro, fevereiro do ano passado, antes da pandemia ainda. E a gente não conseguiu mais bater um papo. Eu acho que eles fazem um bom trabalho, assim, essa gestão deles bem ativa, mas concordo com vocês, né? Eles têm uma alta indexação no IPCA, tudo. Mas eu acho que com bom trabalho, eles conseguindo acompanhar o cenário econômico, eles conseguem fazer um bom trabalho futuramente aí. E é um fundo que tem histórico, né? Um fundo que não é um fundo novo, né? Que a gente só tem uma ideia no papel. É um fundo que já se mostrou resiliente, está mostrando bom serviço. Eu acho que é um fundo que eu particularmente gosto muito. É um fundo com muito potencial, né, Matheus? É um fundo que realmente ele veio para ficar, né? Ele quer realmente, por isso essa gestão ativa, né? Por isso ele está realmente observando o mercado aí e as movimentações para justamente trazer bons resultados, né? Perfeito. Maravilha. Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida com relação ao CPTS? Podemos encerrar aqui mais um fórum. Bom, acredito que sim. Então, pessoal, muito Pergunte obrigado. agora ou cale-se para sempre. 3, 2, 1. Então, pessoal, uma ótima noite. Mais uma semana aí de eventos muito ricos, né? Segunda-feira nós tivemos uma conversa sobre shoppings, agora sobre o CPTS. Amanhã já fica estendido o convite também, que a gente vai ter uma live, né, com a Estela, amanhã às 8h05 no canal da EMA 5. E no final de semana vamos fazer de novo também outro material, outra pergunta sobre o próximo fundo. E a gente quer sempre vocês aqui para que a gente consiga cada vez mais, como a Andrea falou, continuar a missão de levar a educação financeira, de levar conhecimento de qualidade para o maior número de casas e investidores que a gente conseguir no Brasil. Andrea, quer falar uma boa noite aí? Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, Matheus, e as perguntas do Henry aí, bem pontuais a respeito do tema. Agradeço a todos e até a próxima semana. Fechado. Ótima noite, pessoal. Valeu. Valeu.